Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, do verso 17 até o verso 28. Sempre observando que este texto que nós vamos estudar nesse momento está inserido num bloco narrativo que inicia-se no capítulo 16, verso 21, e vai até o 20, verso 34, regido por 3 anúncios da paixão, e esse bloco narrativo apresenta o percurso de Jesus, o caminho da cruz, o caminho para a morte, iniciando no primeiro anúncio da paixão. Os capítulos 19 e 20 compreendem, propriamente dita, a viagem que Jesus faz da Galileia para a Judéia, especificamente a cidade de Jerusalém. E nesses 2 capítulos são tratados questões relacionadas à família. 4 elementos próprios da família na antiguidade são abordados: a relação do homem, o dono da casa, com a esposa, depois com os filhos, depois com a administração da riqueza e depois com a escravidão, com os servos, a relação patrão, ou seja, dono, senhor da casa, com os servos. E nesse texto que vamos estudar nesse momento, o 4º elemento é abordado, que é a questão da família, ou seja, da questão da escravidão, a posição do escravo e o convite de Jesus a seus discípulos a serem como escravos. Esse convite já foi feito também no capítulo 18, que para entrar no reino dos céus é semelhante tornar-se como uma criança. E agora, nesse trecho, Jesus convida os seus discípulos a seguir o seu exemplo, que vai sofrer, que vai padecer e que veio a este mundo para servir. A palavra escravo vai aparecer como um alvo, um ensino, um caminho a ser seguido para aquele que quer se tornar discípulo de Jesus. Algumas traduções da Bíblia, os editores separam o texto que compreende os versos 17, 18 e 19, o terceiro anúncio da paixão, do texto do pedido da mãe de Tiago e João, que vai do 20 ao 28. No entanto, esse texto, começando no 17, ele forma um texto só com o 20 ao 28. Nós vamos encontrar elementos comuns, por exemplo, a morte de Jesus é retomada nos versos 20 ao 28, a ressurreição e etc. Então, aquilo que é abordado no terceiro anúncio da paixão, nos versos 17, 18 e 19, é continuado nos versos 20 a 28, se tornando assim uma perícope só, um texto só, em que o assunto abre-se e se desenvolve, culminando, fechando na mesma forma como começou. Jesus se entrega, veio para servir e dar a vida em resgate. É o assunto que começa e é o assunto que encerra no verso 28. Então vamos ao verso 17, que inicia aí o nosso trecho do 17 até o 28. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse. Ou seja, reafirma aquilo que já foi dito no capítulo 19, verso 1, a viagem de Jesus para Jerusalém com os seus discípulos. Aqui ele chama à parte os 12 e vai lhes dizer, vai lhes anunciar o que lhe espera, ou que lhes espera ao chegarem em Jerusalém. Aí o verso 18 diz: eis que subimos para Jerusalém. É interessante que ele observa nós, ele inclui os discípulos na sua caminhada, na sua jornada em direção à cruz. Eis que subimos para Jerusalém,
E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, eles o condenarão à morte. Pois bem, diferentemente dos dois primeiros anúncios, é importante sempre observar que são 3 anúncios da paixão. Capítulo 16, verso 21, capítulo 17, verso 22 e agora capítulo 20, verso 17, 18 e 19. Bem, no primeiro anúncio, no 16, 21, Jesus diz que será entregue ou sofrerá nas mãos dos principais dos sacerdotes, dos anciãos, a liderança leiga, principais sacerdotes, liderança religiosa, e dos escribas. No 17, 22, ele diz que será ou padecerá na mão dos homens. Agora, no terceiro anúncio, ele repete que será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. No entanto, eles, os judeus, os principais sacerdotes, nesse momento da história, não têm autoridade para executar a pena capital. Eles não têm autoridade para impor a Jesus a pena de morte. Por isso, o verso 19 vai dizer: e o entregarão aos gentios. Entregarão, no caso, aos romanos naquele momento, aos pagãos, às gentes, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Bem, então, no terceiro anúncio, fecha a série de anúncios dando mais informações. Como eu disse, no primeiro, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. No segundo, os homens, de uma forma genérica. E no terceiro, acrescenta a informação de que serão os gentios, os romanos, os pagãos, que vão executar a pena de morte, a crucificação de Jesus. Embora Jesus será entregue a eles pelos principais sacerdotes e escribas. E será entregue porque estes não podem, naquele momento da história, executar a pena capital. Então Jesus apresenta aos seus discípulos, ele chama à parte os 12, e acrescenta essa informação. Olha, quem vai executar a pena, quem vai executar a crucificação, serão os gentios e em conivência com os principais sacerdotes e escribas, pois estes, de forma conivente, entregarão e participarão dessa execução. Mas não é o fim, não é a vitória deles. Pelo contrário, ao terceiro dia ressuscitará. Com isso, ele já prepara aquilo que vai ser dito no texto que segue, verso 20 em diante, que segue. Se ele vai ressuscitar, então os discípulos continuam na expectativa de que o reino será instaurado. Eles aguardam o reino escatológico, o reino de Deus que se estabelecerá. Seja indo a Jerusalém, vencendo as autoridades estrangeiras e impondo o reino, sendo na vinda, na ressurreição, ou seja, no reino futuro estabelecido a partir da ressurreição dos mortos. Ou seja, então, de uma forma ou de outra, Jesus anuncia-lhes e eles então vão crendo nessa expectativa, vão criando essa expectativa de que o reino se estabelecerá. Se não for de uma forma na luta armada, vencendo os estrangeiros, será na ressurreição que se seguirá dos mortos e estabelecimento do reino de Deus. Bem, então, diante dessa possibilidade, dessas alternativas, ou seja, o reino será estabelecido de uma forma ou de outra. Bem, então, diante disso, vem o verso 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando, pediu-lhe um favor. Como a temática é a família, no capítulo 19 e 20, os 4 elementos relacionados à família antiga, apresenta-se aí a mãe e a esposa, né? A esposa de Zebedeu e mãe de Tiago e João. Bem, Zebedeu tem uma certa eminência e os seus filhos também por participarem
do primeiro grupo daqueles que foram chamados a seguir Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, já trouxe esta informação. Bem, então a mãe aproxima-se, ajoelha-se e pede. Esse é o movimento daqueles que vão se aproximar de Jesus. Aproximação, veneração, ajoelha-se e emite um pedido de favor. Outros pais no Evangelho de Mateus, sejam mães ou pais, também realizam esse gesto. Há exemplos, por exemplo, Jairo, a mulher cananeia, que se aproximam de Jesus, ajoelham e pedem um favor. Mas o que eles pedem? Os pais anteriores, pai e mãe, pedem a cura dos seus filhos, que os seus filhos sejam curados, que seus filhos sejam restaurados à saúde, que seus filhos tenham o benefício da vida. Diferentemente desses pais, a mãe de Tiago e João, com eles presentes, e reflete também o desejo deles, pede poder para os seus filhos. E aí a gente observa um grande ensinamento. Enquanto os pais, Jairo, a mulher cananeia, se aproximam de Jesus e pedem um benefício para os seus filhos, a cura de uma doença, esta mãe pede poder para os filhos. Ela quer que os seus filhos tenham poder, sejam uma autoridade no reino que vai ser estabelecido, seja pela vitória na luta armada, seja após a ressurreição. De qualquer forma, o reino prometido será estabelecido. E ela deseja então que os seus filhos exerçam um poder, tenham poder neste reino. Então, é uma grande oportunidade para refletirmos o papel dos pais, seja mãe, seja pai. O que vocês têm pedido, o que nós temos pedido a Deus, a Jesus, em relação aos nossos filhos? O que nós queremos para os nossos filhos? Aqui temos um exemplo negativo de uma mãe que pede poder. Ela quer que seus filhos sejam poderosos nesse reino. E Jesus vai mostrar que no reino de Deus não há esse caminho, não há esse método, não é assim que se estabelecerá o reino de Deus, com poder e dominação. Então, continuando. 21, perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Bem, para diferenciar bastante do pedido dos outros pais anteriores no Evangelho de Mateus, a mãe aqui manda, dá uma ordem, o verbo está no imperativo. Ela dá uma ordem a Jesus. E isso é uma coisa também para a gente pensar. Ou seja, alguém que assume uma postura de humilhação, de ajoelha-se e pede um favor, e quando abre a boca para pedir um favor, manda, ordena. Então isso é uma coisa que é negativa. Se a gente se aproxima de Deus para pedir, não nos cabe ordenar a Deus, nos cabe dar uma ordem a Jesus, e é o que ela faz, manda, ela ordena a Jesus que estabeleça, que ordene que seus filhos ocupem um à direita e outro à esquerda do rei, ou seja, os postos maiores de autoridade depois do rei serão aqueles que estarão à sua direita e à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Interessante que agora Jesus, ao responder, ele não responde apenas à mãe, ele responde aos filhos, à mãe e aos filhos e a todos que assumem uma posição como essa. Não sabeis vós, então não é só a mãe, vós não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? O cálice no Antigo Testamento tem um símbolo que expressa a morte, o juízo de Deus, a ira de Deus sobre os
povos, sobre os pecadores. Eu posso dar um exemplo. Ezequiel capítulo 23, versos 31 a 34, entre outros textos do Antigo Testamento, mostra o cálice no sentido negativo, da ira, do juízo de Deus. Mas o cálice também tem um sentido positivo, tem um sentido de salvação. Posso citar 2 salmos onde o cálice é tomado como símbolo da salvação. Salmo 116, verso 13, Salmo 16, verso 5. O cálice da salvação está lá nesse sentido. Então, vocês poderão beber o cálice que eu estou para beber, ou seja, vocês poderão passar pela morte que eu estou para passar, vocês poderão passar pela salvação que eu estou para passar, e eles responderam, sim, podemos. De uma certa forma, eles estão dispostos a enfrentar a cruz, o desafio que está diante dele. O cálice, a ira, a morte, estão dispostos a enfrentar. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, ou seja, certamente vocês vão beber o meu cálice. Então tem o sentido de vocês passarão pelo mesmo sofrimento que eu, e tem o sentido de vocês terão a mesma salvação que eu, o cálice da salvação ou o cálice do amargor. Tanto no sentido quanto o outro se aplica a eles. Bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Nesse sentido, ele mostra que essa posição futura não deve ser a preocupação dos seus discípulos, que isso é algo que compete ao Pai. Ele não sabe quem vai sentar à direita ou à esquerda, e isso é uma questão com o Pai, não é uma questão dele decidir. Em outro momento do Evangelho de Mateus, ele também vai mostrar essa limitação ao dizer que só o Pai sabe o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Então, a mensagem que fica para os discípulos é que essa é uma questão que não deve ocupar a mente deles nesse momento, e sim o caminhar em direção à cruz, seguir o exemplo de Jesus, caminhar em direção a Jerusalém. Continuando. Verso 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, parece que não apenas os 2 ouviram, a mãe ouviu, mas também os demais discípulos. E eles se indignaram. E aí fica a questão da razão da indignação. Seria a razão da indignação a concorrência, um pedido que eles fazem, que os 2 fazem, mas que os 10 também almejam? Ou seria uma indignação porque eles acabaram forçando Jesus a destruir, a acabar com o mito que havia na mente deles, com aquela expectativa que estava na mente deles. E que Jesus vai mostrar que o reino dos céus não é exatamente aquilo que eles estavam pensando, que não vai ser um reino de dominação como o reino do mundo. Ou seja, eles pensam o reino dos céus no mesmo formato em que eles veem o reino neste mundo. O reino deste mundo onde um domina sobre os outros, onde um é mais poderoso que os outros, onde um se serve dos outros, marginaliza os outros, oprime os outros. Esse é o modelo de reino que eles conhecem no mundo. E eles então criam uma expectativa, uma ideia de que o reino dos céus será semelhante ao reino do mundo. Jesus vai mostrar para eles que não é. Isso é algo muito interessante para a gente refletir nas muitas vezes que nas igrejas, nas pregações, nas conversas entre os cristãos, toma-se como referência para o reino de Deus o reino deste mundo, a forma como se está nesse mundo. E aí se replica, se apresenta como reino de Deus formatos de dominação,
de superioridade e inferioridade, de maior e menor, que é o reino do mundo. Então, é importante esse texto para o cristão, o seguidor de Jesus, para que ele desconstrua da sua mente essa ideia de reino, de dominação de uns sobre os outros, que temos como referência que neste mundo, o reino deste mundo é assim. E Jesus vai mostrar para a gente que no reino dos céus não é assim. O reino dos céus, que vem, como na oração do Pai Nosso se pede, que venha o teu reino, é um formato diferente, um formato onde não há um pai dominando sobre todos, onde é formado por irmãos iguais, como nós vimos no vídeo do texto anterior, onde eu abordei sobre a reclamação dos servos que chegaram mais cedo na vinha e reclamaram porque o Senhor os igualou àqueles que chegaram mais tarde. Isso era o grande problema para eles, igualar. Não somos iguais, não podemos ser iguais, não podemos ser tratados com igualdade. Essa era a reclamação, e o Senhor da vinha vai dizer para eles: eu quero tratar como iguais, a vinha é minha, e eu quero fazer essa ação boa, e vocês não poderão me impedir disso. Então a gente percebe que, não apenas lá nos primeiros discípulos, no ministério terreno de Jesus, mas ao longo dos séculos, existe uma tendência dos cristãos criar uma imagem do reino dos céus semelhante ao reino deste mundo, onde há dominação, onde há superioridade, onde há marginalização, onde um é maior e menor que o outro. Então Jesus está desconstruindo esse mito da mente deles. E aí a indignação dos 10, a gente fica pensando, é muito provável que seja porque eles também almejavam esse lugar de posição e de postura e perceberam que Tiago e João estavam passando a perna neles. Então o fato está aqui que eles indignaram-se não contra a mãe, mas contra os dois, porque a mãe aqui talvez seja uma intercessora, mas na realidade o desejo maior também está no coração deles, tanto dos dois quanto dos outros 10. E aí continua, verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos, dos gentios, os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então Jesus agora lembra a eles como que é o reino deste mundo, como que é o sistema deste mundo. Há dominadores sobre dominados. Então assim é. E aí ele continua dizendo: não é assim entre vós. Observe que ele não está falando simplesmente de uma questão futura, ou não será assim entre vós. Ele diz, não é assim entre vós, é presente, porque o reino de Deus deve estar presente entre nós. O reino dos céus deve se manifestar, em pequena medida que seja, mas deve se manifestar entre nós. Então, entre vós não é assim. Se vocês estão vivendo o reino dos céus, então não pode haver essa relação de dominação entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O que faz, a palavra é aquele que exerce a diaconia, aquele que se torna diáconos. O diácono é a palavra para o escravo doméstico que servia às mesas. Então, se você quer ser o maior no reino dos céus, você deve se tornar diácono, no sentido que você deve se tornar servo dos outros. Isso é uma temática bastante interessante no Evangelho de Mateus, essa comunidade igualitária. Por exemplo, eu achei importante a gente citar o capítulo 23, onde mais na frente ele vai tornar a enfatizar isso, nos versos 9 até o 11, capítulo 23, diz assim: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai,
aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Então, qual é a proposta de Jesus para o reino dos céus? A família do reino dos céus, a família alternativa de Deus. É que não haja pai entre nós, que não haja paz entre nós. Pai é a figura do dono da casa, do Senhor, que, como vimos no verso 1 do capítulo 19, manda a esposa embora, repudia por qualquer motivo, né? Exclui as crianças e os filhos, administra a riqueza da maneira que lhe é próprio ou lhe é beneficiário. E também exerce o seu domínio de poder sobre os escravos, né? Machuca, maltrata, bate para impor a autoridade por meio da violência. Então ele diz, olha, essa figura nós não queremos na comunidade de Jesus. Nós não queremos essa figura não pertence ao reino dos céus. Então não há pai entre nós, não há essa figura do dono da casa entre nós. Porque entre nós somos todos irmãos. Pai, só um, que é Deus que está no céu. Ele será o pai da nossa família, da nossa comunidade, da igreja. Mas entre nós não haverá aquele que exercerá a figura do dono da casa, do pai, do chefe da família antiga. Então isso já está lá no capítulo 23, e aqui ele volta, né, a falar isso. Verso 26. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, o que exerce a diaconia, o que serve às mesas. Verso 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso escravo. Interessante, a palavra aqui é doulos, a palavra grega para escravo. Então é aquele quarto elemento da família na antiguidade, né? A relação entre o Senhor, o dono da casa, e o escravo. Jesus convida seus discípulos a serem como escravos, não apenas no aspecto do sofrimento, porque ele vai apanhar e sofrer como um escravo, mas também a sua função em relação aos outros, de serviço. E assim ele diz, quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso escravo. Então é muito importante que ele estabelece como padrão da comunidade cristã, da comunidade que vai estabelecer e compor o reino dos céus, o padrão do escravo. Não é o padrão do dono da casa, mas sim o padrão daqueles que estão na condição de subordinados. E entre os subordinados, esposa, filhos e escravo, o escravo é o menor dos subordinados, é o mais subordinado de todos, é o mais inferior de todos, é aquele que não tem nenhuma outra expectativa que, por exemplo, o filho tem de se tornar o dono da casa depois. Então é esse padrão, é essa referência que Jesus convida os seus discípulos a se tornarem, como já dito no capítulo 18, verso 3, tornar-se criança, agora tornar-se escravo. Quem for como escravo entre vocês, esse é o maior. Esse será maior no sentido não de vai mandar nos outros, será grande mandando nos outros, mas maior no sentido de que é aquele que vai estar fazendo de forma plena a vontade de Deus. Realizar a vontade de Deus de forma plena assemelha-se à condição de escravo. Então aquele que for um escravo entre vocês será grande no sentido de que estará executando plenamente a vontade de Deus, será perfeito no seu agir. E aí, finalizando, tal como o Filho do Homem, ou seja, escravo, tal como o Filho do Homem, a semelhança do Filho do Homem. O Filho do Homem assumiu a condição do servo, sofredor, do escravo, daquele que padece, daquele que serve a todos. Então, assim também ele diz aos seus discípulos, tal como o Filho do Homem, assim como o Filho do Homem, vocês também deverão assumir a posição de escravos. Aí vão beber o cálice
né, que ele bebeu, e tanto no sentido do sofrimento quanto no sentido da salvação. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, a sua alma, né? A palavra grega aqui é psique, mas psique nos textos do Novo Testamento tem o sentido de vida, não tem o sentido de a parte material do ser. Isso era um conceito grego. Os gregos entendiam a alma como a parte imaterial do ser. No conceito judaico, alma é vida. Tanto que a palavra alma aqui, o tradutor traduziu corretamente como vida. É uma pena que nas outras vezes que a palavra alma ou psique aparece, ele não traduz como vida. Esse é o grande erro dele, porque ele deve manter a coerência do sentido de psique nos textos judaicos, porque o texto do Novo Testamento, apesar de terem sido escrito em grego, mas eles são regidos fortemente por conceitos judaicos, por mentalidade judaica. Ainda mais um texto que retrata a vida de Jesus na Palestina, né, entre os judeus. Mais do que nunca, a sua fala, o seu pensamento era semelhante ao dos judeus e não ao dos gregos. Então, em outro texto, em outro vídeo, se você quiser mais detalhes sobre essa questão do sentido de psique nos textos de Mateus, no Evangelho de Mateus, pode ver o vídeo que fala no capítulo 16, verso 21 em diante. Eu explico melhor ali essa questão. Então, veio dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o caminho dos discípulos, seguir o Mestre, não para ser servido, mas para servir, e resgatando muitos, não à semelhança de Cristo, que morre de forma expiatória pelos nossos pecados, mas no sentido de sacrifício cotidiano, como Paulo disse, né, como libação oferecido sobre o sacrifício da vossa fé. Então, nesse sentido, os discípulos são convidados a servir, a oferecer a sua vida em resgate de muitos, nesse sentido secundário. E o padrão aqui é o padrão do escravo. O escravo é o padrão a ser seguido no texto, finalizando assim os 4 elementos relacionados à família antiga. O próximo texto, que vamos estudar numa outra oportunidade, que ainda está dentro do bloco narrativo, vai trabalhar o servo e a relação ali como um exemplo de como viver a vida no reino de Deus, numa família alternativa, a família regida pelo reino de Deus. Um abraço.